Bom dia, queridos. Manhã de quinta-feira e nós começamos mais um dia na presença do Senhor. Que você possa, nesta manhã, ser poderosamente abençoado por Deus, que a palavra do Senhor alcance o seu coração, alcance a sua vida, toque a tua alma, toque o teu espírito. E nesta manhã eu quero refletir com você a respeito do verso 11 do capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 11, onde está escrito: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Vou repetir: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Pois bem, há 3 conselhos aqui para nós. Primeiro, que sejamos zelosos com as coisas de Deus. Segundo, que sejamos fervorosos no espírito. Terceiro, que venhamos servir ao Senhor, porque Deus não vai nos servir. Nós somos servos de Deus, não Deus o nosso servo. Então, quando eu leio esse texto, o escritor dizendo assim, olha, que você tem que ser fervoroso em Deus, servir ao Senhor, ser zeloso com as coisas de Deus. E quando eu olho para a nossa geração hoje, para os cristãos dos nossos dias, muitas vezes eu não identifico isto na vida deles. Hoje é muito comum encontrarmos pessoas se esfriando na fé. Pessoas que eram fervorosas no espírito, como está escrito aqui, que eram zelosas com as coisas do Senhor, que serviam a Deus, não conseguiam viver sem estar a serviço do reino, hoje estão totalmente desligadas do Senhor. Eu fico olhando para algumas pessoas e tentando entender o porquê que isso aconteceu. Por que pessoas que outrora eram tão fervorosas no espírito, tão ligadas a Deus, hoje estão tão frias, tão desconectadas do Senhor? Ao longo da minha vida, ao longo dos meus muitos anos de ministério, eu tenho visto isso. Pessoas que aos poucos começam a se esfriar, se afastar dos cultos. Você percebe que ela começa a se afastar dos irmãos da igreja, dos relacionamentos na igreja, dos ministérios da igreja, e começa a estabelecer conexões com o mundo, conexões com pessoas que vivem totalmente distante do Senhor, e a gente percebe nitidamente que elas vão se esfriando, tanto em relação a Deus, quanto a comunhão com o corpo de Cristo. E muitas delas, de repente, do nada, somem. Na primeira oportunidade que elas têm, elas abandonam o caminho do Senhor. Outras não abandonam o caminho do Senhor, mas vão se tornando tão vagarosas no tocante ao reino de Deus, tão sem entusiasmo com as coisas do Senhor, tão alheio, tão superficial, tão religiosos, tão sem paixão, que a Bíblia fala que chega um momento que eles estão apenas como uma lata que soa, como uma brasa que se apagou e não passa de um carvão sem calor algum. E é por isso que a palavra de Deus nesta manhã fala conosco, olha, nunca lhe falte o zelo. Que você busque a cada dia ser fervoroso no Espírito. Que você busque estar a serviço do reino de Deus. Porque nesta caminhada com Cristo, na caminhada que nós optamos por viver, que nós decidimos viver, nós vamos enfrentar muitos desafios. Nós vamos passar por muitas lutas. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos passar por provações. A vida cristã não é um mar de rosas, como muitos pensam e até afirmam, e alguns pregam que é: aceitou Jesus, agora você vai prosperar, você vai ficar rico, você vai ter a casa própria, você vai ter o teu carro zero, você nunca mais vai ficar doente, todas as coisas vão dar certo para você. E a verdade é que a Bíblia nunca disse isso. A palavra fala que no mundo teremos aflições. Deus nos alerta que estamos sujeitos a passar pelas mesmas coisas que Jesus passou. Porque, afinal de contas, eu e você vivemos num mundo que jaz no maligno.
E que enquanto estivermos nesta caminhada aqui nesta terra, nós vamos enfrentar batalhas, vamos enfrentar gigantes, vamos enfrentar provas, vamos adoecer, vamos nos entristecer, vamos passar por todas estas coisas que são um pacote da humanidade. Mas nós temos que ter algo em mente. Jesus Cristo disse: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nele, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mesmo em meio às lutas e às provas, Ele vai estar conosco. Então é para Ele que nós devemos olhar quando as lutas, as tormentas, os problemas vêm. É para Cristo que nós devemos olhar quando o barco da vida estiver em um soberbo temporal, tentando nos tragar, nos destruir. É para Ele que nós temos que olhar. Porque se nós não olharmos para Cristo, se nós ficarmos olhando para o mundo, nós vamos nos esfriar, nós vamos nos enfraquecer, nós vamos nos desanimar e certamente fracassaremos na fé. Vamos viver um evangelho frio, uma fé morta, apenas uma vida religiosa. Mas quando o nosso coração está em Deus, aquecido pelo Espírito Santo de Deus, apaixonados por Deus, dedicados ao Senhor, pode vir a prova, pode vir a luta, pode vir os problemas. Ainda que, como disse o salmista, eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor vai estar comigo. A sua vara e o seu cajado vai me consolar. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, o Senhor dos exércitos estará conosco. O Deus de Jacó sempre será o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Então as nossas atitudes, queridos, devem ser marcadas por uma vida diligente na presença do Senhor, pelo cuidado com as coisas do Senhor, por um zelo intenso em relação às coisas do Senhor, porque Ele merece o nosso melhor. Eu acho estranho, me parece muito estranho quando eu ouço algumas pessoas cobrando de Deus que Deus faça algumas coisas para elas, porque elas querem o melhor nesta terra, mas em contrapartida elas não dão nada para Deus, dão restos, dão sobras. Querem que Deus as abençoe, mas elas querem retribuir a bênção de Deus com um pecado, com uma vida sem fé, com uma vida sem compromisso, com uma vida de qualquer jeito. Não vai rolar, meu irmão, deixa eu te dizer isso, não vai rolar. Mas se você andar em obediência à palavra de Deus, se dedicar ao Senhor, a Bíblia diz que todas as coisas, mesmo as lutas, as provações, as dificuldades, todas as coisas contribuirão, cooperarão para o seu bem. Mas para isso, você tem que seguir o que a palavra está dizendo, que é: nunca lhe falte o zelo com as coisas do Senhor. Sede sempre fervoroso, fervorosa no Espírito. Sirva ao Senhor, aprenda a servir a Deus. Não fique esperando ser servida ou servido por Deus. Sirva a Deus, faça algo pelo Reino. E aí então, as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, graças te dou por esta palavra nesta manhã, pela tua presença, pelo teu Espírito, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova sobre nós nesta manhã de quinta-feira. Pai, eu quero pedir em favor de cada irmão, cada um que irá receber esta devocional, que irá ouvi-la nesta manhã ou no decorrer do dia, que o Senhor possa alcançá-los com a tua presença, com a tua graça, com a tua misericórdia. Que esta palavra venha trazer ânimo, venha trazer fé, que esta palavra venha trazer cura, venha trazer renovo, restauração para a vida daqueles que creem. Que esta palavra, ó Deus, seja aquilo que os teus filhos necessitem nesta manhã, que ela se torne aquilo que os teus filhos precisam neste dia. Assim eu oro, ó Deus, grato ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.